E eu quero então continuar falando com vocês nesta manhã sobre esse tema, a família e as finanças. Esta é a segunda reflexão nossa, dentro desse título que nós temos tratado aqui, finanças com propósito. E eu oro agora, querido, querida, que o Espírito Santo de Deus possa tomar cada palavra, cada frase que sair aqui dos meus lábios, possa produzir no teu espírito, na tua vida, mudança, para que você, amado, tenha uma família equilibrada nesta área das finanças. Nós falamos na última reflexão quantas famílias de crentes vivendo nesta crise, quanta separação. Eu já vi caso de casais que separaram por causa disso aqui, olha. Finanças, má administração do marido. E o texto aqui, de Êxodo capítulo 36, você pode abrir? Êxodo capítulo 36, versículo 1 e 2 diz: Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho, precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Moisés convocou, pois, a Bezalel e Aholiabe e a todos os homens capazes, a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. A família e as finanças. Vocês viram aqui que Deus deu um espírito de sabedoria, de habilidade a Bezalel, a Aholiabe. Eu diria aqui a linguagem que muitos utilizam de unção. O que é unção? É capacidade, capacitação. Um dia perguntaram para um grande pregador o que é unção. E ele, sem muito titubear, disse: unção é, uns são, outros não são. Então, eu diria unção de habilidade. A habilidade vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Bezalel, aqui olha, não inventou coisas. Os mais habilidosos, irmãos e irmãs, é que vão sobressair nesses dias de crise, nesta sociedade aí, ó, de facas afiadas, de agressões, os mais habilidosos. Então, se você não tiver habilidade, você vai ter problemas, você vai perecer. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Então, sabedoria que vem de Deus. Há uma diferença, olha para cá, há uma diferença entre inteligência e sabedoria. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de armazenar conhecimento. Tem gente que pega um livro e consegue ali pegar as ideias, fazer um resumo daquele livro. É interessante. E colocar aqui na mente. Tem gente que é assim. Agora, sabedoria é o quê? Sabedoria é tomar decisões práticas do dia a dia. Tem muita gente entre nós, gente inteligente, mas não é sábia. Agora, irmãos, é certo pedir a Deus sabedoria? Claro, é verdade que o caminho que Deus tem para nos dar sabedoria não é assim. Mas aqui a Bíblia diz em Tiago, o apóstolo Tiago, aqui diz: se alguém tem falta de quê?
Se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus dá com liberalidade. Se pedirmos a Deus, Deus vai nos dar sabedoria. Então clame a Deus. Lembra quando Deus teve aquele sonho? O Senhor se manifestou a ele em sonho, a Salomão. Aquela experiência extraordinária que Salomão conta aqui em Crônicas, em Reis. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido a Deus riquezas, expansão do seu reino, domínio. Agora é verdade que o caminho que ele passou, Deus o colocou, quando ele pediu a Deus sabedoria, o que Deus colocou na sua frente? Um problema para ele resolver. 2 mulheres brigando por causa de uma criança que estava viva. Uma havia trocado o menino da outra. E ali, naquele momento, Salomão toma aquela decisão sábia. Agora veja, meus irmãos, crise. A crise no Brasil, a crise é geral. Crise lá fora, crise nos Estados Unidos, crise lá naqueles países orientais. O mundo é globalizado. Se uma bolsa de valores despenca, todas despencam, todas quebram também. Então nós vivemos num mundo globalizado, situações que provocam crises. Acontece crise aqui em Montes Claros, na sua cidade aí, querido. Acontece em outros lugares do mundo. Então há uma quantidade de casais em crises. Crises por causa de problemas financeiros. E assim, aí vem outros problemas como cascata. Vivemos no mundo consumista. O mundo diz que para você ter sucesso, você tem que ter o quê? A casa dos seus sonhos, ter um carro importado, um carro bonito, não é? Agora tem que ter cuidado. Agora, a crise então vem por má administração. E porque o casal não sabe administrar, aí vem outras crises e partem, irmãos, partem o relacionamento. Preste atenção, amados. Cuidado, porque se você não sabe administrar os seus recursos, isso poderá terminar mal. E o meu propósito aqui nessa segunda reflexão sobre finanças na família é para que você ore a Deus, para que o Senhor Deus te dê sabedoria e para que você vigie nesta área. E eu quero dar aqui algumas dicas importantes para que possamos, mesmo na crise, conseguirmos ter vitória. E eu volto a dizer, gente, se você lê o jornal lá na década de 30, havia crise. Na década de 40, na década de 50, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então crise sempre teve. Entendeu? E olha, irmão, sabia que tem pessoas que crescem na crise. Outras na crise perdem. Apesar de estar na crise, nós não podemos esquecer que apesar de estarmos imiscuídos na crise, fazemos parte dela como um todo, não podemos esquecer que nós estamos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Hein? Amém, irmão? Você que me ouve? Glória a Deus. Então a primeira dica que eu quero dar aqui, para que tenhamos administração, para que tenhamos finanças com propósito, para que a nossa família tenha êxito nesta área financeira. A primeira dica, eu não sei quanto que você ganha por mês. Quem sabe você ganha 4 mil, 10 mil, 20 mil, eu não sei. E a primeira regra aqui, não podemos gastar mais do que ganhamos. Aí você me diz assim, vixe, pastor Eugênio, que profundidade, hein? Coisa óbvia, pastor. Ah, é isso mesmo, irmão. É tão óbvio que você está aí devendo cartão de crédito, devendo o seu carro com prestações atrasadas. É tão simples, mas ninguém observa a vida, a simplicidade do que a vida apresenta. E aí tem um monte de gente, crentes, na pitimba,
vivendo vida minguada, vivendo no atraso. Por quê? Porque gastam além do que pode, gastam mais do que ganha. Aí tem uns, é claro, é óbvio. Você tem que aprender, amado, a fazer um orçamento todo mês. Eu diria de 3 em 3 meses. Senta com sua esposa, com seus filhos, para que eles também aprendam. Faça uma planilha. Eu estou aqui, olha, dispondo para você. Se você está aí no vídeo, ou se você está... Você pode pegar meu e-mail, eugeniokennedy@hotmail.com. Não esquecer que Kennedy é com 2 N's e DY no final. Pode me acessar no Face e eu mando para você essa planilha. Então tá aqui, ó. Entendeu? A planilha é prontinha. Estou dispondo para você aqui no YouTube. Então veja para você ver. Copia para você ver. Tem de ver a despesa fixa. O que é a despesa fixa? É aquela despesa que não pode mexer nela. Existem outras despesas que há como mexer, não é? Então você coloca então aqui, ó. Você colocou aqui, tá aqui o seu valor quando você ganha. Vamos colocar aqui então 3 mil reais, né? Aqui tem o quê? Aqui tem a conta de água, tem a conta de luz, é verdade, tem aqui o quê? A feira, né? Conta de água, luz, a prestação do carro. Aqui está também, olha, entre tudo aqui, o seu dízimo, a sua oferta como uma pessoa generosa. Não é isso? Aqui tem o quê? Você pode colocar eventuais, outros gastos, né? Plano de saúde. Isso aqui é o que você gasta todo mês. Aqui dentro você tem os eventuais, outros gastos. Aí você pode colocar aqui, entre parênteses, aqui, olha. Aqui você pode colocar aqui. Aqui vem o churrasquinho lá, o cinema. Aqui vem a pizza. As gracinhas que você pode fazer com sua família. Então, existem os gastos aqui que você não pode mexer. E existem outras despesas que há como mexer nelas. Entendeu? Então você coloca aqui, olha, cadê? É o que nós vamos falar no final. Coloque 10%. Ou então, depende, o que você recebe, 30%. Para que você guarde todo mês. E ao você guardar, esqueça disso aqui, ó. Então veja aqui. Você já entra no próximo mês devendo para o próximo mês. Aí você vai ter de cobrir aquele rombo de qual forma? Ou cheque especial, e aí você vai cair no jugo e no juro dos bancos, porque é um jugo. Não é? E para sair tem hora, meu irmão, só pela misericórdia de Deus. Juros altíssimos que o banco cobra, não é? Se isso acontece, a crise vem para arrebentar. Sabe por quê? Porque o juro é bem maior do que qualquer rendimento. Você que tem a sua microempresa aí, os seus lucros não são maiores do que os juros dos bancos. E aí você está enredado, enlaçado. E só misericórdia, infelizmente, quantos que estão presos. Estamos falando aqui, dentro desse tema, finanças com propósito, família e finanças. Temos de ter cuidado para não gastar além do que a gente ganha. E volto a repetir aqui, você acha isso óbvio, mas é isso que tem levado muitos para as noites indórmitas. E para você não gastar mais do que você ganha, você tem que aprender, meu irmão. Escuta, minha irmã, olha para cá. Você tem de aprender a dizer não. A maioria das pessoas tem dificuldade de dizer não. Eu conheço pessoas que não sabem dizer não. Não tem coragem de dizer não. Faz compromissos porque não tem coragem para dizer para o cunhado, para a sogra, para o primo, até para o pastor, não. E você tem que entender, meu irmão, que quando você não diz não, quem vai pagar depois é quem os gastos. Não é a igreja, não é o anjo Gabriel, pior o arcanjo Miguel. Não é aquela pessoa que insistiu, mas é você. Tem
Tem muita gente colocando em risco a família. Você não pode colocar em risco o seu casamento, a sua família. A sua família é o maior bem que você possui neste mundo, depois da experiência com Cristo. Eu vi o caso de uma mulher que falou comigo: pastor Eugênio, não estou saindo de casa. Por quê, irmã? Não aguento mais esse homem, não. Descabeçado. E ele depois veio falar comigo apelando. Depois que a gente não tem dinheiro. Ela falou assim: ele nunca teve mesmo, não, um cara descabeçado. Olha, casamento, gente. Tem mulher. Existe a linguagem do amor de cada mulher, de cada homem. Tem mulher que ela consegue enfrentar a crise com o homem. Tem mulher que não consegue, não. É o jeito dela. Essa mulher que nos procurou tem tempo já, ela é uma mulher toda detalhista, veio de um lar todo detalhista, aquela mulher bem assim, sabe? Bem detalhista com as coisas, aquele cara desorganizado, não coloca nada no papel, nunca usou uma agenda na vida dele. Separaram. Separaram, gente. Esta área financeira é espiritual, gente. A vida minha e sua passa pelo gasofilaço, a vida minha e sua passa debaixo disso aqui, ó, finanças. Então, cuidado, meu querido. Cuidado com o shopping center. Cuidado com o supermercado. Para que você não caia no laço das promoções das lojas, dos supermercados. Viu aí o Black Friday? As promoções, pessoas brigando. Teve de chamar a polícia. Pessoas brigando para comprar produtos com descontos. Isso é loucura. Pessoas consumistas. Quero dar uma dica aqui: quando você for no supermercado, não leve suas crianças, principalmente se você não tem controle sobre elas. Não leve. É uma dica. Já viu quando você chega no supermercado? O marketing do supermercado? Você já viu a estratégia dos gerentes, dos donos do supermercado, dos grandes supermercados? O que eles colocam já na entrada do supermercado? É o arroz? É o café? É o papel higiênico? O feijão, o óleo? De maneira alguma. Eles colocam o quê? Coloca na primeira fileira aqueles produtos que você já tem em casa. E põe lá a promoção. Está lá aquelas vasilhas em promoção. E você, mulher, olha e você fica fascinada. E você chama seu marido e diz: bem, olha, você vê, bem. Lembra que nós compramos isso aqui, olha, o dobro do preço, bem. Aí, e coloca no carrinho. Aí seu marido fala: bem, você já tem casa. Não, mas é porque está em desconto, está em promoção. Meu gente, tem mulheres, tem até homens que tem mania de promoção. Parece que tem um trem que vem sobre eles. Mania de promoção. Você tem que repreender isso, minha filha. Irmão, tem que repreender isso. O que está lá no balcão na entrada do supermercado? Toalhas em promoção. Não é? Aquelas vasilhas de plástico que você tem em casa e só vai enchendo. Isso é o quê? Consumismo. Gente, tem pessoas que têm mania de promoção. Aí você leva os seus filhos. O que acontece? Começa a encher o carro também. Já basta a esposa comprar aquelas coisas que não precisa. Aí o menino enche de quê? De bis, de chocolate, de Kinder Ovo. Aí quando você chega lá, não é verdade? Na frente, não teve sabedoria, não teve o pé no chão, comprometeu os gastos do mês. E aí encheu o carrinho dessas coisas todas que não precisam. Aí quando chega no caixa, o que é que vocês fazem? Meu Deus do céu, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Minha irmã, isso é simplesmente um jargão besta, idiota, supersticioso. E Deus não vai resolver esse problema, não. Por quê? Porque não teve controle. O que devemos fazer quando formos ao supermercado? Leva já a lista das compras e sai rapidinho do supermercado. Se você ficar dando bobeira, daqui a pouco vai encher o carrinho. E o que falar, gente, dos refrigerantes? Você sabia que toda vez, irmão, irmã, que você toma um copo de Coca-Cola, você tem que tomar 30 copos de água para desintoxicar o seu organismo?
Mas aí você é cocólatra. Você fala mal do seu irmão que bebe lá a pinga de Salinas, da Lua Cheia, da Havana. Você fala mal do seu irmão que bebe a cerveja, que é viciado na bebida. Mas você é um cocólatra. Você é um guanalólatra. Então, você tem de começar, querido, a abster de algumas coisas que, ao invés de ser sustância para o seu organismo, de ajudar na sua saúde física, pelo contrário, vai produzir toxinas, vai desenvolver um câncer. Entende? O cara chega lá, a primeira coisa que ele coloca é a coca. Eu fiquei sabendo de um camarada que foi fazer uma abstenção da coca, ele tinha pesadelo com as Coca-Cola saindo correndo atrás dele. Aquelas coxinhas de galinha de todo tamanho correndo atrás dele. Você já viu quem bebe cerveja, quem bebe? Na entrada de qualquer supermercado, lá estão o quê? As pilhas de bebidas, cerveja, não é verdade? E a primeira coisa que o cidadão quer tomar o quê? Ele enche de bebida, coloca a bebida, já enche logo o carrinho, e depois fica falando que está em crise. Claro, não prioriza o que é bom para a saúde, não tem controle. Leva uma lista, meu irmão. Coloca aí a agenda, chega lá, leva uma calculadora. Se queremos ter uma finança equilibrada, aqui está a dica, meu irmão. E eu quero falar para você, viu? Aqui não é alguém perfeito não, eu já tive dificuldade quando eu casei. Porque é o que eu falei na última reflexão nossa. Nós não aprendemos, nem com o governo, nem com nossos pais, nem na escola, e pior, na igreja, sobre finanças. Quando se fala de finanças na igreja, de dinheiro na igreja, sempre fala com campanha que o pastor traz o missionário de fora para te pedir oferta e misericórdia, como que é feito isso aí. Então peça ao seu pastor para ensinar sobre administração, sabe, na família. Está aqui a planilha, se você quiser pode pedir, eu te mando a planilha de graça, claro. Então, aí você tem de encher o carrinho e andar rápido. Outra coisa, gente, não faça compras com fome. Se possível, meu irmão, vá de barriga cheia, porque você já chega lá enjoado, enjoada, e aí não compra tantas coisas. Você vai no supermercado com 3 adolescentes, você está frito, não é? Todo mundo com fome, não vá com fome para o supermercado. Você vai comprar o que não deve. E quando é loja de mulher, gente, você vai ver que o caixa é sempre lá nos fundos. Você já percebeu? Por quê? Porque você vai passando para ver todas as roupas e você vai comprar roupas que você não precisa e para impressionar aquelas pessoas que não gostam de você e que você também não gosta delas. A gente precisa tomar cuidado, porque a maioria das pessoas que estão desequilibradas financeiramente é porque não aprenderam a dizer não. Diga não, irmã. Diga não pro seu cunhado. Diga não pro seu sogro. Diga não pro seu pastor. Sua família não vai bem, sabe por quê? Todo mês seu cunhado precisa de dinheiro emprestado, não te paga. Você participa de um churrasco entre a família, ninguém contribui, você contribui com o maior. Meu irmão, tem de sentar quanto que fica a minha parte. E tem que ser partes iguais. Se são 10 famílias, partes iguais. A não ser que tenha alguém que não tem condições, aí reparte a maior parte para todo mundo. É preciso ser equilibrado. E olha, gente, nós temos 2 necessidades básicas. Primeira, a necessidade biológica, é claro. Alimentação, vestimenta, medicação, não é? Tem o óculos que você precisa comprar. É assim ou não é? Os gastos, você sabe, moradia. Mas existe a necessidade psicológica, que é o padrão social aí, coloca. E é aí que está a questão. E eu quero falar de algo aqui, meu irmão. Se você tiver condições, presta atenção, se você tiver condições, usa roupa de marcas? Usa. Caras? Usa. Você ganha bem? Louvado seja Deus. Agora certamente, você está gastando, mas está economizando, né, meu irmão? Hein? Está pensando no futuro?
Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: você só coloca roupas de marca nos seus filhos, mas aí se um dia seu filho não tiver essas condições, como será o comportamento deles? Temos que pensar até nisso, gente. Tem mães aí que colocam roupas de marcas, sabe? Para competir com a cunhada, para competir com as amigas. Mulher é assim, meu irmão. Fazer o quê, né? Cuidado. Quando eu falo mulher assim, meu irmão, não é todas as mulheres não, né? Tem mulher sábia. E a mulher sábia edifica a casa. Sabe, tem controle, sabe administrar. Não fica aí com essa insensatez de querer competir. O aniversário da irmã que teve toda aquela suntuosidade, se não tiver condições, não tenha, filha. Não fica pegando dinheiro emprestado, não. Sabe? Isso é uma dica, gente. Se você quiser, então, seguir a sua cabeça aí na insensatez, o problema é seu. Eu tô apenas dando umas dicas aqui, que eu vivi momentos difíceis aí, olha. 25 anos. E fui aprendendo. Tem mulher que usa todo o seu salário para comprar aquela roupa, para impressionar. Por isso que a igreja que tem de ensinar sobre isso, gente. Temos de explicar para o nosso povo. Olha, querido pastor, querido líder. O nosso povo, o povo de Deus, gasta dinheiro com muita besteira, com muita porcaria. E depois, irmão, ficamos colocando culpa, sabe de quem? No capeta, no diabo. Fica colocando culpa no devorador, mas o devorador é você mesmo. O devorador fala assim: eu nem vou lá não. O devorador é você. Então, tem pessoas, o rapaz começa a trabalhar, nem recebeu o salário ainda, comprou lá o tênis no valor de um salário. E tem gente que fala assim: quanto que é o tênis aí? 800. Aí ele compra por 80, 79,99. Ele pensa que é só aquilo em 10 vezes. É aquela mulher que compra lá aquele vestido, não é? Em 10 vezes. E essa é a tentação nossa aí, dessa sociedade nossa. Preste atenção, irmãos. A prosperidade é bíblica. Só que nós temos que aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vamos pedir a Deus sabedoria? Vamos. Mas a sabedoria vai vir exatamente quando Deus coloca você diante desse impasse, para que você se esforce para poder aprender. Então existe 2 tipos de devorador. Existe um devorador que você repreende sendo o quê? Generoso, sendo uma pessoa ofertante, dizimista, sendo uma pessoa que ajuda o seu próximo. Porque esse devorador, ele não quer que você contribua com a obra de Deus, ele não quer que você ajude ninguém, não quer que você reparta o pão, ele quer te levar ao egocentrismo, ele quer que você seja mesquinho, mão de vaca, pão duro. É isso mesmo. Aí na sua casa você, talvez é assim. Você é pão duro, miserável, mão de vaca, mão mirrada, e vamos repreender isso em nome de Jesus. A sua mulher te pede um dinheiro para cortar o cabelo, misericórdia. Você já viu? Tem alguns homens, quando a mulher pede um dinheiro para cortar cabelo, parece que deu um terremoto na casa. Até palavrão o cara xinga. Temos de repreender isso, irmão. Mas ele, para comprar aquele cheirinho do carro dele, ele não reclama não, né? Não é assim? Agora tem outro devorador, que é o devorador pessoal, aquela pessoa que acha que porque entrega o dízimo, porque é ofertante, contribui com a obra de Deus, que agora ele pode comprar o mundo inteiro e não administra ordeiramente as suas finanças. Ele ganha 2.000 e faz dívidas de 10.000, e sabe o que diz? Deus proverá. Pastor Eugênio, eu sou filho do rei, eu sou filho, pastor, do dono da prata e do ouro. Eu sou filho, pastor, do dono do mundo. Eu vou determinar pela fé. Olha, pastor Eugênio, eu vou comprar minha SW4 100 vezes. Eu vou comprar outro carro para minha esposa, porque eu sou filho do rei. Eu entrego o dízimo, eu sou ofertante fiel, eu dedico na igreja. Só que a Bíblia diz, se você é infiel no pouco, você é no muito. A Bíblia nos ensina para que você seja fiel no pouco,
e sobre o muito, Deus vai te colocar. Tem gente, irmãos, que não pode ir no shopping center. Olha, principalmente agora, nesse dia de Natal, final do ano. Irmãos, tem mulher, parece que ela fica hipnotizada com as musiquinhas de Natal, com as músicas de Natal. Não é assim? Parece que hipnotiza o cara. Hipnotizou a mulher. Por quê? Tá devendo, tá endividada. Aí parece que ela ficou hipnotizada com a musiquinha de Natal, com a música de final de ano, de John Lennon. A pessoa fica hipnotizada, meu Deus. Você tem de repreender esse espírito de encantamento na tua mente. Você foi hipnotizada. Então, esse final de ano agora, as pessoas parece que desce sobre elas o espírito de consumismo. Sabe? Começa a gastar, vai na loja, compra presente pro pai, pra mãe, pro avô, pro tio, pra empregada, pro empregado. Irmã, quem sabe é você. Tem gente que tem a autoestima baixa. Isso é até uma questão dentro da psicologia, dentro dessa questão da mente humana. Como ela tem a autoestima baixa, ela começa a comprar presentes para poder cativar as pessoas, ver se as pessoas gostam dela. Quem sabe é você, não vai dar para falar sobre isso aqui não, mas quem sabe é você. Não pode comprar presente no final do ano, meu irmão? Compra uma balinha para cada um. O que você pode, pelo menos você lembrou da pessoa. Em nome de Jesus, não fique querendo dar presente para todo mundo, para ser aceito ou aceita. Aí quando chega agora em janeiro, tem o quê? IPTU, IPVA, tem de comprar um uniforme para criança, tem de pagar a escola que você não pagou até hoje, hein? Tá devendo lá. O nome seu vai pro SPC, vai pro Serasa. Não é assim? Então lembra, meu irmão, você vai comprar agora no final do ano, ó, em 10 parcelas de quanto? De 120? É 1.200. Não é assim? Tem alguns que dizem, não, pastor. Não, olha, o meu pastor pregou lá, ó. Se eu for fiel a Deus nos dízimos e ofertas, Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Eu vou comprar isso, aquilo pela fé. Essa é a fé romântica. É a fé doida que alguns estão te ensinando, filha. Fé doida. Não fica romantizando não, filha. Olha, o devorador é você mesmo. Eu nem quero falar aqui da manipulação de alguns pastores pedindo para os fiéis darem o aluguel do mês para a campanha, pedindo para você pedir emprestado no banco para ajudar a igreja. Isso é manipulação, irmão. Para o pastor é fácil. Eu não estou dizendo que você não deva dar uma oferta. Você tem de dar oferta, ser dizimista, como expressão da sua aliança com Deus. Não é negociar com Deus, não. O problema é que quem está tocando no teu coração, sabe o quê? É o pastor com aquela manipulação dele, com aquela oratória dele, colocando aquelas músicas, contando aquelas ilustrações, mandando você determinar, irmão, saia disso, meu irmão. Estou ministrando aqui a segunda reflexão nossa sobre finanças no casamento. A quantidade de crentes vivendo uma vida minguada. Eu sou fiel ao dízimo, pastor. Não adianta nada ser fiel ao dízimo, à oferta. Anjo nenhum vai trazer pacote de dinheiro para você não, hein, filho. Você tem de administrar, saber dizer não, colocar a lista dos gastos, fazer um orçamento. Deus quer que você administre as suas finanças com sabedoria. Se você for fiel no pouco, irmão, Deus vai te confiar mais, entende? Deus só dá semente a quem semeia, e quem semeia com sabedoria. Antigamente, Deus foi me ensinando. Deus foi me prosperando. Eu mais Giselda fomos economizando e era difícil. Tinha vezes que a coisa era feia, gente. Não podia ir no shopping, não podia fazer isso, aquilo, outro. Hoje não, nós estamos bem, graças a Deus. Então precisamos ter equilíbrio, sabedoria para administrar. Seja fiel no pouco. Eu conheço gente que ganha 10, 12 mil reais e não tem casa. Já pensou?
Eu conheci um pastor que chegou a ganhar 15, 18 salários mínimos por mês. E até hoje não tem casa. Descabeçado. E casou com a mulher mais descabeçada ainda. Eu conheço gente que ganha 1,5 salário e tem sua casa. Claro, né, gente? Dentro da sua realidade. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem aí, que ganha 1,5 salário por mês, tem uma casa de 150 metros quadrados, com 5 suítes, piscina. Não. Cada um deve administrar o que recebe de Deus com sabedoria. Tem gente que ganha 15 mil reais e tem dívidas, mas tem gente que ganha 1 salário mínimo e ainda tem um pouquinho sobrando. Isso é princípio. Isso é princípio a ser aprendido. É aprender. Tem camarada que cisma de ter um carro. Ao invés de contentar com um carro mais velho, ele vai a uma loja, ele ganha R$ 1.800. Aí ele divide lá em 60 parcelas, ele paga 780 por mês. 6 anos. Só que o carro dobrou de preço. A pessoa não usa a cabeça. Esta é a sociedade que nós vivemos, a crise do T para C. Do T e C. Aí eu quero abrir o coração com vocês aqui, já falei um tanto de vezes, já eu quero falar de novo. Quando nós casamos, nós fomos morar em Januária. Eu fui trabalhar como evangelista. Chegamos lá, o conselho reuniu comigo, sabe o que eles me deram de presente? Falou, Eugênio, lá no depósito da igreja tem um presente para você lá. Cheguei lá, sabe o que tinha? Uma bicicleta Caloi vermelha, corrente quebrada, os 2 pneus sem câmara rasgado. Aí Giselda estava grávida. Depois de um tempo, nós íamos fazer visitas naqueles lugares tudo, visita nos irmãos. No outro ano, 92, quando o Mel nasceu, nós conseguimos comprar uma moto 80, aquelas do tanquinho redondo. Compramos. Saímos de Januária, fomos para Taiobeiras e São João do Paraíso. Lá Deus me deu a graça de comprar um Passatinho 75, todo arrumadinho. Saímos de Taiobeiras, fomos para São Paulo, em Elias Fausto. Eu fui fazer seminário e tomar conta de uma igreja lá em Elias Fausto. Deus me deu a graça de comprar um Passat de ano 80, 4 portas, ar-condicionado, que nunca funcionou, aquele Passatinho tipo exportação para Arábia, para o Iraque, vocês lembram? Voltei para aqui, Deus me deu a graça de comprar um Verona 81, depois compramos um Logos, depois compramos um Paliozinho, depois compramos um Palio de Ventre e pela graça do Senhor, o ano passado, nós compramos pela primeira vez, 24 anos de casado, comprei um Ideia Zero e pela primeira vez fiz o seguro. Como fazer seguro daqueles carros velhos que a gente tinha? Então se alguém me olha hoje e fala assim, pastor Eugênio, tá bem, é claro. 25 anos de casado, 27 anos pregador. Não foi de um dia para o outro não, meu irmão. Entende? Deus me deu a graça de trabalhar com projetos, fazer projetos. Nós temos, graças a Deus, temos nossas casas, algumas de aluguel. Foi de hoje? Não! Aquilo que eu ganhei do meu pai, que deixou, que minha mãe dividiu para nós, peguei e construí as casas. É o quê? Saber administrar, irmão. Então não foi hoje que eu comecei, não. Então aprenda, meu irmão. Cuidado, olha, você quer aprender a administrar? Cuidado com compras com cartão de crédito. Houve uma época nas nossas vidas que eu mais Giselda acabamos. Fechamos a conta no banco. Acabamos com cartão de crédito. Se você não tem controle, quebra. E sabia que comprar com cartão não dói? Você já passa o cartão para você ver, dói alguma coisa? Não dói nada. Você chega lá na loja para comprar um vestido de R$500. É muito caro? 400. Aí ficou lindo no seu corpo. Aí aquela vendedora fala, nossa, tá parecendo uma Barbie. Nossa, tá linda demais. E aí você empolga. Ela tem de vender para você. E aí a vendedora fala assim, olha, eu vou dividir para você em 10 vezes. 10 de R$ 39,99. Dá para a senhora passar a senha aqui? Você sente alguma dor? Dor nenhuma. Você não sente nenhuma dor.
Mas só que você vai pagar R$ 39,99 por mês. Então, se você não consegue controlar, quebra o cartão, compra à vista. Se você quiser aprender a ter uma vida financeira equilibrada, prosperar financeiramente, é preciso aprender como começa. Compre, e geralmente compre com aquilo que dói um pouco. Sabe o que significa comprar à vista? Porque quando você está com dinheiro na mão, você vai sentir a dor. É ou não é? Cartão não dói. Pelo contrário, chega a fazer cócegas. A gente chega a emocionar. Passa assim o cartão, olha, deslizando. Irmãos, irmãs, neste mundo globalizado, para aprender a viver e sobreviver ileso, a gente precisa de duas coisas: equilíbrio financeiro e qualidade. Precisamos de aprender a nos qualificar, gente. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para ter criatividade. A Bíblia fala daquele rapaz que estava paralítico. Ele tinha 4 amigos, e os 4 amigos, como viram que não podia levar aquele paralítico, porque aquela casa que Jesus estava repleta de pessoas lá fora, eles não conseguiriam levar aquele paralítico. Sabe o que eles fizeram? Olha a criatividade deles. Eles amarraram as cordas, levaram-no até o telhado, e houve um esforço, porque certamente era preciso um segurar de lado do outro, não podia soltar muita corda, porque de repente o corpo podia descer, o paralítico podia cair lá de cima. Era toda a estratégia, criatividade, cuidado, sabe? Vigiar, ter percepção. Colocaram-no, abriu aquele buraco em cima e apresentou a Jesus. Eles abriram aquele buraco no telhado. Criatividade. Nesses dias precisamos de ter o quê? Criatividade. Vamos pedir a Deus criatividade. Então, o segundo passo para ter uma vida próspera, uma vida financeira abençoada, olha, é o que diz aqui Provérbios capítulo 11, versículo 25. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. Epa, meu irmão, quer aprender? Eu estou aprendendo até hoje. Ficar por fiador é fria. Eu conheço famílias que ficaram por fiadoras de amigos, parentes e tiveram que pagar dívida. Aqui no Brasil, o fiador fica pior do que quem deve. Conversa com o advogado para você ver. Estude para você ver. A Bíblia diz aqui para não sermos fiadores. Fuja de ser fiador. Irmãos, quando alguém me pede para ser fiador, eu digo não. Quer ficar com raiva? Eu estou pouco importando. Eu, hein? Só Deus sabe da luta para poder trazer o pão para casa. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. Fica pedindo emprestado. Tem uns irmãos folgados na igreja. Olha, tem até pastor folgado, viu? Eu sou pastor, vamos embora falar da minha classe. Pastor folgado. Né? Tem gente aí, meu irmão, que diz seu amigo seu, você empresta, fica sendo fiador, depois você mesmo recebe as pedradas, porque ele não vai pagar, vai receber pedradas. Então, receba antes e tenha paz, e não tenha que pagar dívida de gente descabeçada. Eu mesmo não empresto cheque para ninguém, nem cheque eu tenho mais. Eu uso cartão, só o cartão. Eu gosto sempre de brincar, nem para minha mãe, que eu amo tanto. A não ser num caso, né, irmãos, de enfermidade. Outra coisa, olha, mãe, aprenda, mãe, seu filho não quer nada. Olha, tem filhos aí, quem sabe é você, meu irmão. Os seus pais aposentados, tem filhos aí que estão levando os seus pais a pegar dinheiro emprestado para poder suprir a vaidade deles, os gastos, a compulsividade deles. Então você tem que dizer não pro seu filho, mãe. E você, filho, a Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe. Honra teus pais agora que estão velhinhos. Tem filhos aí, até crentes, explorando, roubando. Isso mesmo. Roubando seus pais. Os coitados podiam fazer um empréstimo, podiam fazer uma viagem, tem que pegar e entregar para o filho que nunca paga, para a filha que nunca paga. Quer aprender a administrar, meu irmão? É esse caminho.
Mas o que o pessoal quer ver na igreja hoje? Só quer ver o quê? Só quer emocionalismo, eu determino, é da glória, não é assim? Eu determino, não quer aprender. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre finanças, sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro. Jesus falou para nós não desperdiçarmos. Jesus falou sobre administração. A igreja, nós pastores temos de pregar, mas o que acontece com a igreja? Só prega quando tem campanha para pedir dinheiro ao povo. Entende, meu irmão? A maioria das pessoas já entraram nesta fria de emprestar dinheiro, de ser fiador. Não empreste cheque. Você não sabe se a pessoa vai te pagar. Porque se ela te pede o cheque emprestado, por quê? Porque ela perdeu dela. Ela não ama nem ela mesma. Aí você de bobo vai dar cheque pro seu cunhado. E olha, meu irmão, tem hora que a gente vai ter problema. A Bíblia fala que Jesus não veio trazer paz, veio trazer espada. Divisão entre nora e sogro, entre sogro e genro, entre nora e sogra. Vai ter momento que seu cunhado vai ficar com raiva de você. O irmão da sua esposa vai ficar com raiva de você, vai ficar de mal de você, antes assim, do que você colocar em risco os seus filhos, a sua esposa. Quem casa quer casa, quem casa tem que sair de casa. É o deixar físico, é o deixar financeiro, é o deixar emocional. Ih, é tanta coisa. Então tenha cuidado, não seja fiador. Diga não. E quem fica devendo você, olha, geralmente fica com raiva de você. Passa lá adiante, lá ó, com raiva. E você emprestou de boa vontade. É ou não é? Agora pedir dinheiro emprestado para quê? Ser fiador de quê? Para comprar um carro? Para comprar o quê? A Bíblia fala aqui, irmão, siga a Bíblia. Provérbios 11:25. Não seja fiador de ninguém. Escute, meu irmão, tem muito crente folgado aí. Um dia um irmão ficou com raiva de mim e saiu da igreja. Eu morri, fiquei sem dormir. Eu fui internado. Ixi, sabe por quê? Me pediu um dinheiro emprestado. Ou melhor, pediu para eu ser fiador dele. Eu não estou dizendo, gente, num caso de uma pessoa amiga, uma pessoa séria. Você entendeu? Uma pessoa séria. Né? Que você vê que a pessoa tem condições. Agora, alguns crentes de cabeçada, algumas pessoas que você vê. Gente, tem gente, meu irmão, que é torta para sempre. Se Deus não mudar, não tenta mudar, não. Gente encrenqueira. Então, não seja fiador, temos que aprender. Sabe o que a Bíblia diz aqui? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Palavra aqui, ó. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Não toma dinheiro emprestado com os outros, não, filho. Tem gente que nasce já devendo. Isso não é de Deus. Maldição financeira, espírito de miséria. Agora, irmãos, escute. Existem dois tipos de investimento: ativos e passivos. O que é ativo? Algo que no mês traz uma renda mensal para você. O que é passivo? É algo que traz despesa mensal. Existe passivo, mas que é necessário. Faz de conta que você tem aí 250 mil reais e você me pergunta: pastor Eugênio, eu estou comprando um sítio, o que o senhor acha? Você me pediu palpite? Compra não. O sítio pode ser um passivo, mas pode ser um ativo, mas 99% é passivo. Você quer ver? Você compra um sítio, certo? Tem de pagar caseiro, tem de levar lá veneno para matar os cupins, as formigas. É ou não é? É passivo. Porque todo mineirinho, né? É um mineirinho. Todo mineiro tem mania de querer comprar um sítio. Não é assim? O cara ganhou aí no acerto 250 mil. Vai comprar um sítio. Aí, sítio, meu irmão, tem uma alegria quando você compra e uma alegria que você vai soltar foguetes quando você vende. E durante o tempo, veja bem, o sítio 99% é passivo. Agora veja bem, durante 3 meses, 6 meses, 8 meses,
Aí você chama o pessoal da igreja para ir lá, os seus parentes para ir lá, e empolga, dá churrasco, e todo mundo elogia seu sítio, não é? Nossa, que sítio bonito, porque você comprou o sítio a terra por 60 e gastou os outros 200 ou 190 para fazer a casa, colocar piscina, não é verdade? E quando você for vender, você vai achar só 200 nele. Porque essa mania da gente, né? A gente, meu irmão, eu morro de rir. Esse dia eu fui ver um preço de uma casa pra gente comprar pra igreja. Aí o cara, a casa valia uns 150 mil, ele pediu 300. E eu sou bobo. Aprendi nesta área de administração. Aí alguém falou assim, não, mas é bom pra igreja, é perto da igreja. Eu falei assim, não, irmão, tem vários lotes em Montes Claros, eu compro em outro lugar. Porque a pessoa pensa que ele gastou no sítio lá aquele dinheirão, que ele vai ganhar o mesmo valor, não vai. Agora, tudo bem, se você vai morar no sítio, vai criar lá umas galinhas, uns patos, vai plantar e vai fazer irrigação lá e vender lá a abóbora, vender lá aquilo que você plantou, pagou por mês, beleza. Aí praticamente pode ser um passivo necessário, porque você supriu com isso, ou pode ser um ativo. Você, ó, o mineirinho tem a maneira de querer comprar um apartamento na praia. Você vai lá no máximo 3 vezes por ano. Tem de pagar IPTU, tem de pagar condomínio, água, luz, os gastos do apartamento. Tem hora que o condomínio vem mais alto porque teve de fazer a pintura na parte externa do prédio, teve de despedir lá o condômino, ou teve de despedir lá o síndico. Aí teve de fazer todo aquele acerto com ele, com aquela moça, as moças que limpam lá. Agora, é um passivo. Agora, pode ser um ativo se você comprou na praia lá um apartamento, colocou na imobiliária, tá pagando a imobiliária 12%, 15%, aí todo mês você tem esse ativo. Então, cuidado, irmão. Eu sugiro a você fazer uma casa, compra um lote, faz uma casa, compra uma sala aqui no centro de Montes Claros, não sei aí, para você alugar, porque vai valorizar. Um apartamento, uma casa, valoriza. Se você coloca na imobiliária aí, compra acho que 10 ou 12% aqui de Montes Claros, e você vai ter todo mês o ativo. Se você tiver um dinheiro maior, tudo bem, você vai investir em bolsas e outras coisas a mais, aí é outra hora, nós vamos falar sobre isso. Então escute, cuidado. Tem casa, ou melhor, tem sítio que é total passivo. E aí é o quê? Vaidade, irmão. Agora, tem um plano de saúde. Invista agora, porque futuramente você poderá ter conforto. Olha, escute, jovem. O valor seu não é pela calça de marca que você tem. Não é pela a roupa bonita que você veste. Se você, jovem, economizar agora já, olha, você vai voar longe. Um rapaz aí, passou num concurso aí, vai começar a ganhar 15, 16 mil. Eu falei com ele, olha, compra seu apartamento já. Compra seu apartamento. Ele, não, vou comprar já o apartamento. Você vai longe. Você precisa administrar com sabedoria. Então, a sua casa que você mora é ativo ou passivo? É um passivo que é necessário. Agora, você mora numa casa, você coloca lá uma piscina, tem conforto. É claro, é um passivo necessário. Então, cuidado. Administre desde cedo. Não queira impressionar ninguém. Não queira querer impressionar. Se você pode comprar uma joia para sua esposa, compre. Aleluias. Tem condições? Então eu quero orar por você hoje, para que Deus te dê sabedoria. Olha, aplique todo mês 10%, 20%, se você puder. Tenha uma velhice saudável. Ou para que você tenha uma velhice saudável, desfrute. Se você tem dinheiro aí, desfrute. Peça hoje sabedoria a Deus, tenha equilíbrio. Outra coisa, se aceite quem você é. Se você é careca, se você é baixinho como eu, se você tem as suas limitações, louve a Deus. Se você quer fazer plástica, faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Agora o problema é o culto ao corpo. Você quer pedir a Deus uma casa melhor, mais ampla? É certo? Certo. Quer pedir a Deus um carro melhor? Igual eu pedi, Deus me deu um carro melhor. O último carro que nós tínhamos, o carro deixou a gente na estrada aí, foi quase que eu matava toda a minha família. Você quer ter um estojo com maquiagem chique? Tenha, minha irmã. Tem uma autoestima boa? Use um perfume bom, porque tem alguns irmãos aí que quando levanta a mão na hora do louvor, misericredo.
Então, ande bem arrumado, composto. Você quer ter o melhor dessa terra? Sim. Agora, tem que ter o quê? Boa administração. Nunca esqueça de ser fiel a Deus. Ser uma pessoa generosa. Se Deus te prosperar, ajude a sua comunidade. Abençoe uma pessoa que está precisando, está necessitada. Esse é um princípio importantíssimo. E você vai crescer em nome de Jesus. Sabedoria para administrar. Deus vai te colocar em lugares melhores. Aí eu quero colocar aqui. Antes de comprar, faça pelo menos 5 perguntas. Eu aprendi com um grande homem de Deus. O que comprar? Por que comprar? Quando comprar? Onde comprar? E como comprar? Algumas coisas que já vou repetir. O que comprar? Nunca você deve sair para ir no supermercado, fazer compras, sem anotar o que vai comprar. Entendeu? Vai correr o risco de comprar o que não precisa. Segundo, por que comprar? Primeiro eu preciso comprar por necessidade, depois por desejo. Tem gente que compra mais por emoção. Terceiro, quando comprar? Fora de época. Bem antes do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, antes de Natal. Onde comprar? Compre onde há mais oferta do que mais procura. Uma loja vendendo aquilo que você precisa vai ser caro. Eu mesmo só compro no Mercado Livre. Nunca tive problemas. Quinto, como comprar? Cuidado com as compras no cartão de crédito. Cuidado com as prestações. Cuidado com cheque predatado. Comprar com prestações longas. Então, o que comprar, por que comprar, quando comprar, onde comprar, como comprar. Olha, não tome decisões financeiras com apenas decisões dos outros. Quem vive com base na opinião dos outros não faz o que deve ser feito. O bom administrador tem personalidade, tem opinião própria, apesar de respeitar as opiniões dos outros. Não compre porque todos estão comprando. Onde você comprou esse celular, hein? Onde foi? Eu quero igualzinho esse. Onde você comprou esse sofá, hein? Não ande, outra coisa, não ande com valor alto de dinheiro trocado no bolso. Porque senão você vai fazer igual aquela brincadeira de Silvio Santos, quem quer dinheiro. Faça um planejamento financeiro. Quem planeja sabe onde e como quer chegar. Estabeleça alvos fixos e flutuantes de curtos e longos prazos. Ter alvos pré-estabelecidos dá segurança à administração das finanças. Tenha sempre economias. Guarde um valor para as necessidades futuras. 10, 20, 30%. Olha, aprenda com os erros dos outros. Não erre para aprender. Aprenda. O inteligente aprende errando. O sábio empresta com os erros dos outros. O sábio não fica esperando errar. Não seja escravo das pequenas manias. Essas manias que a gente tem, sabe? Faça escolhas inteligentes. Peça sempre desconto. Isso é cultural, gente, no Brasil. Toda empresa faz isso para você ir tirando ali, ó, uma gordurinha. Outra coisa. Quando você compra algo, peça nota fiscal. Nós temos de desenvolver essa cultura. Agora eu tive um problema com a nossa Câmara, a 70D da Quênio, e aí mandei para São Paulo para consertar. Eles me pediram o número de série, a nota. E eles, comprei pelo Mercado Livre, eles me deram a nota e eu mandei para eles. Entende? Quando você tiver de fazer um contrato, antes de você assinar, leia, releia. Se tiver um advogado amigo seu, nem que você tenha que dar para ele um valor, para ele ler, pode assinar. E quando você fizer a compra de algum imóvel, já vai logo passar a escritura em teu nome. Não fica deixando no nome dos outros muito tempo, não. O dono é quem? Na verdade, não tem lei que vai... Não existe nada que vai tomar de você. Mas é uma dor de cabeça depois. Olha, pessoas displicentes sempre estão contabilizando os erros, prejuízos. Não faça empréstimo a longo prazo. Não permita que a emoção fale mais alto. Não permita que a emoção fale mais alto.